não haveria gosto da vida. O gosto da vida é quando você enfrenta desafios. Aí é onde está o gosto da vida, porque você descobre as potencialidades que você tem. Então Jesus vai ser tentado direto, pelo povão, pelos discípulos inclusive. Então o mal, ele interfere, quando ele vê que alguém está num caminho bom, ele tenta de tudo para fazer com que a pessoa desvie do caminho. E ele vai pegar o quê? Aquelas brechas que nós deixamos abertas da nossa vida, ou as nossas fragilidades. As nossas fragilidades. E é interessante como nós nos deixamos muitas vezes ser absorvidos por essas coisas ruins. Outro dia, eu atendendo um jovem, ele estava ouvindo vozes, uma voz aliás, e essa voz, segundo ele, pedia para que ele se matasse e matasse a família. Interessante, né? Aí eu conversei com o pai dele, depois conversei com ele, tive uma conversa longa com ele. E no final da nossa conversa disse: a partir de hoje, essa voz vai desaparecer da sua vida. Desapareceu. Só que ele continuou sentindo a presença daquela coisa ruim perto dele. A voz ele não ouvia mais. Às vezes a coisa está tão impregnada na pessoa, porque a pessoa se deixou se levar por muitas coisas negativas que fica difícil soltar. Eu disse: olha, a voz desapareceu. Agora a gente tem que fechar essa outra porta que está aberta. Ele: padre, que porta? O medo e a insegurança. Essas coisas se alimentam exatamente disso. Quando você tem medo, quando você é uma pessoa insegura, então o mal vai se alimentar disso aí. Você tem que tirar da sua vida. E dá um pouquinho de trabalho, viu? Como você teve uma caminhada para chegar àquele ponto, você tem que passar por um processo para sair dele. E tem que ser interior, você tem que querer. Então Jesus vai passar por tudo isso também. E é interessante que Jesus chega um momento que ele sobe ao Tabor, lá ele se transfigura diante de Pedro, Tiago e João. Ali, aquela visão de Moisés e Elias vai explicar para ele a questão da paixão. E quando ele desce da montanha, ele já começa a sua viagem para Jerusalém. Ele sabe que lá ele vai ser preso, morto e vai ressuscitar depois. Ele já sabe disso. E ele não foge, interessante, ele não foge do perigo. Ele não foge da dificuldade. Ele não foge da provação que ele iria ter que passar. Não, ele vai ao encontro. Ele se angustia como um homem, como pessoa, como ele se angustia por dentro. Porque ele não quer usufruir dos poderes que ele tinha como um Deus, como filho de Deus, a favor dele. E os discípulos não entendiam isso, as pessoas não entendiam isso. Tanto é que já perto de Jerusalém, chega, se eu não me engano, Tiago e João, aí disse: mestre, quando chegar a glória, faça com que eu me sente do lado direito ou do lado esquerdo. Aí Jesus diz, será que você pode beber do cálice que eu vou beber? Que cálice é esse? A paixão, o sacrifício na cruz, a morte, o martírio. Eles não entenderam. Aí depois Jesus disse: bom, vocês beberão deste cálice, mas não concede a meu Pai à direita ou à esquerda, mas para aqueles que foram reservados. Então os discípulos, Jesus pensando na paixão, e os discípulos pensando em poder humano. Eles não viam o reino de Deus como um reino de serviço, que é o reino de Deus, mas de uma prepotência como os reinos humanos, os reinos da terra. E os outros discípulos que reclamaram de João e Tiago, porque fez esse pedido a Jesus, eles também pensavam da mesma forma. Não foi só porque Tiago e João incomodaram o mestre, porque eles também pensavam assim. E Jesus continua. E lá, então ele se aproxima, deixa-se ser preso. Ele podia ter evitado, ele deixa-se ser preso. Ele vai passar pelo julgamento injusto, vai ser martirizado. Todos os discípulos, com exceção de João, vão fugir da presença dele. Então ele passou por toda essa decepção como um ser humano. Mas teve uma coisa que ele manteve até o fim. O quê? A obediência ao Pai e o amor ao Pai e à humanidade.
Isso foi fundamental para que Jesus superasse todos e quaisquer desafios. E dessa forma é que nós vamos entender o sofrimento, o nosso sofrimento também. Quantas de vocês ou quantos de vocês já não passaram por momentos críticos na vida? Eu acho que muitos já passaram, né, doutora? Passou um terrível, não foi? O ano passado eu tive um AVC. Hoje eu estou aqui. Eu superei. Porque eu não me deixo abater por aquilo que se refere à condição da fraqueza humana, de jeito nenhum. Vocês também podem fazer a mesma coisa, não é porque eu sou padre, não. Não, é simplesmente porque eu tenho fé. A fé faz com que nós possamos superar todos e quaisquer obstáculos. Todos e quaisquer obstáculos. Como Jesus também superou. A primeira leitura de hoje, a carta aos Efésios, São Paulo aos Efésios, ele nos dá algumas dicas de como nós podemos enfrentar todas essas coisas para que nós possamos superá-las e chegarmos à glória da ressurreição como um Cristo. Não é a homens que enfrentamos, mas as autoridades, os poderes, as dominações deste mundo de trevas, os espíritos do mal que estão nos céus. Então São Paulo, ele coloca essa questão. Então, esse é o enfrentamento topado. E eu ainda coloco outro enfrentamento aqui, que é você mesmo. Seu maior amigo é você e seu maior inimigo é você. Não é a pessoa que não gosta de você. Porque, em última análise, quem é que decide sobre a sua vida? Você. Não é seu marido, não é seu filho, sua filha, não é seu esposo, não. É você quem decide sobre a sua vida. Vamos lá. Aí o que São Paulo diz? Revesti, portanto, da armadura de Deus, a fim de que no dia mau possais resistir e permanecer firmes em tudo. Você tem que confiar. Há coisas que você pode fazer por você mesmo. Você não precisa pedir uma besteira para Deus, você pode fazer. Quando eu digo besteira, não é fazer coisa errada, não. Coisa simples. Eu não vou fazer uma promessa porque eu estou com dor de cabeça. Não, eu vou tomar um comprimido e vou melhorar. Sim. A medicina é um dom de Deus. Agora, quando a coisa extrapola o limite humano, aí sim, você vai precisar de Deus. E você só vai encontrá-lo se você tiver com Ele também no momento de alegria. Porque o que é que faz com que você perceba a presença de Deus? A familiaridade com Ele, a amizade com Ele, a sintonia com Ele. Eu costumo dizer assim, ter a mesma frequência que Ele. Fora disso você não percebe. Não percebe. Você quer um exemplo disso? Tem uma pessoa que, digamos, uma pessoa que mora na sua rua. Você sabe o nome dessa pessoa, sabe assim, muita coisa sobre a vida daquela pessoa, mas você não faz amizade com ela. Você não quer conversar com aquela pessoa. Aí, de repente, você precisa de uma coisa que só ela pode fazer. E agora? Você fica com vergonha de se aproximar daquela pessoa, porque você não conhece aquela pessoa, assim, a fundo, para ter essa proximidade. E às vezes você perde a oportunidade que apareceu na sua vida, porque você não tem como chegar àquela pessoa. Ora, se isso acontece com pessoas que a gente vê com os olhos naturais, imagine pessoas que você só vê pela fé. Olha, nós temos que enxergar com os nossos olhos biológicos e também com os olhos da fé. Aí São Paulo diz: de pé, portanto, cingi os vossos rins com a verdade, revesti-os da couraça de justiça e calcai os vossos pés com prontidão em anunciar o evangelho da paz. É no sentido de que você tem que estar sempre vigilantes. Você quer vencer na vida, você quer ser feliz, você quer ter alegria, seja uma pessoa observadora. Não fique na superfície.